Olá, meus amigos, tudo beleza? Aqui é Marcelo Bates do canal Polinizantes. Então, eu acabei de chegar de viagem no Rio de Janeiro, né? Passei uns dias fora, alguns trabalhos para resolver no Rio e também visitei alguns amigos meus. E algo muito, mas muito estranho que eu achei no Rio dessa vez é que eu estive na casa de um amigo, né, do Ricardo, e ele já vem ali na propriedade dele, em Niterói, iniciando ali um sistema agroflorestal, né, no meio urbano, né? E o que é mais estranho é que a primeira vez, após 3 anos, depois que entrou a pandemia, é que eu estive lá e não vi presença de abelhas nas plantas, né? Mesmo abelhas muito pequenas, como as droianas, que já chegam ali, estão sempre presentes, as jataís mesmo que estão sempre lá, não vi nada e a temperatura estava elevada. Rio de Janeiro tem uma boa temperatura, né? Já estava ali acima dos 26, 27 graus, tranquilamente, e não haviam presença de abelhas ali. Ele tem dificuldade, esse amigo, de instalar um meliponário nessa localidade, né? A gente vê, vez ou outra, a presença de abelhas e agora, após esses 3 anos passados, não estou vendo abelhas por lá. Outra coisa que eu fiz lá também instalei uma caixa isca e acabei procurando algumas nidificações que já existiam lá naturalmente. E essas nidificações morreram. Então provavelmente é alguma intoxicação, fumacê, alguma coisa do tipo. A gente vai tentar observar melhor. Mas não vi presença de abelhas por lá. E mais ou menos por volta de meio-dia ali mais ou menos, que eu só fui ver em uma das árvores mais deslocadas uma única abelha arapuá e também uma apis, uma africanizada. Só 2 abelhas que eu vi nessa localidade, que tem plantios para abelhas, que ele tem os cultivos orgânicos dele, no meio urbano, tá? Muito preocupante isso, em plantas importantes como as nossas pitangueiras, né, plantas nativas brasileiras, muito importante o agente polinizador estar nela. Observem aí junto comigo, vamos dar uma olhada. Ou seja, tem grãos de pólen sobrando, ambiente urbano, antes das 11 horas da manhã. Ou seja, já era para ter abelhas aqui, cara. Muito pólen, ó. Isso é um sinal ruim, não é um bom sinal. A ausência de agente polinizador na pitangueira, que é uma planta nativa. Olha aí, ó. Olha ali como há pólen, há grãos de pólen sobrando, né? Porque as abelhas passam pela manhã, mesmo apis, aqui em Niterói, eu não estou vendo em trabalho de coleta. Isso é preocupante pra caramba. Já vim aqui em outras ocasiões. Olha lá, olha como há grãos de pólen, ó, nas hastes, ó. Eu estou procurando uma única abelha nativa, uma jataí que seja no ambiente urbano, e não estou localizando. Então, mas falta o agente polinizador, né? Aqui, ó, há umas pitanguinhas que parecem já estar em desenvolvimento, ó. E muitos botões florais ainda para abrir, ó, prestes a abrir. Mas eu gostaria de ver pelo menos uma única abelha, nem que seja uma jataizinha, uma nanotrigona. Cadê as arapuás que também gostam de vir? Nem as arapuás eu estou vendo aqui, estranho. E a gente está aqui, ó, uma área com bastante vegetação, ó. E tá aí, ó. Vamos observar mais. Vamos ver ali para dentro, a gente está instalando a caixinha isca aqui também. Eu resolvi instalar um ninho isca aqui, né? No caso eu passei o atrativo no ninho e sobreninho dessa caixa, né? Que eu fiz, é o modelo de caixa SF Bates. O ideal também seria espalhar iscas por aqui, mas algo muito estranho que eu também achei foi que os pontos onde haviam nidificadas jataís, entre outras abelhas, um deles, que era ali num muro de pedra, as abelhas estão mortas, a colônia está seca, né, a entrada dela, do tubo, eu verifiquei, e havia uma obra de arte, né, um trabalho aqui do Ricardo, que ele é artista plástico, e havia também uma jataí nidificada nele já há um bom tempo, essa colônia também morreu, e a outra abelha jataí que ele adquiriu, ela também morreu dentro da caixa. Isso numa área que há vegetação, uma área de bastante verde, muito estranho, a gente vai ficar observando. E eu instalei essa caixa aqui e vamos ficar atentos. Eu comentei com ele sobre carros fumacês que têm passado por aqui. Ele disse que não tem ocorrido, mas está tudo muito estranho, porque esse local sempre via abelhas nas flores aqui. Então a gente vai aumentar as flores aqui plantadas, aumentar os cosmos, entre outras, para ter o ano todo uma abundância de corredores de flores aqui nesse trecho de agrofloresta dele. Essa é a ideia. Eu vou passar para ele mais sementes de plantas e nisso a gente vai observar, porque 2 abelhas apenas, como eu falei para vocês, que eu vi aqui. Uma arapuá, uma única arapuá sobrevoando numa árvore alta ali, eu não consegui filmá-la, e uma apis. Só essas 2. Estranho, já tive aqui em outras épocas e havia muitos pássaros e muitas abelhas, muitas jataís, incontáveis.
Então, por que é importante saber observar essas presenças de abelhas nas flores? Como há uma tendência do crescimento da meliponicultura em ambientes urbanos, há também uma tendência das abelhas também serem mais intoxicadas. Então a gente precisa saber observar bem o que está acontecendo, o que realmente está matando nossas abelhas, mesmo nas roças com as pulverizações e em alguns pontos da cidade, em alguns pontos urbanos. Observem bem as flores. É preciso que hajam flores e que hajam principalmente o agente polinizador nela. Normalmente por volta das 5 horas da manhã, quando começa a clarear, as abelhas já chegam em plantas em mirtáceas como as jabuticabeiras, as pitangueiras. É muito importante saber observar que, por exemplo, depois de 1 hora, depois de meio-dia, é fácil não ver abelha nenhuma presente em flores como estas. Por exemplo, após o meio-dia, é reduzido, mesmo em local que tem muitas abelhas, muitas colônias nidificadas, a gente consegue não encontrar os polinizadores, porque se você observar que as hastes estão nuas de pólen, então o que acontece? O agente polinizador já passou mais cedo e já levou o alimento proteico que ele estava precisando. É isso que é importante saber observar. E assim a gente vai construindo o nosso meliponário em áreas mais saudáveis para as abelhas. É assim que a gente vai chegando com as nossas abelhas em áreas mais saudáveis e observando as plantas que existem para elas e como elas estão coletando e se estão coletando. Até o próximo vídeo e vamos observar a natureza, tá? Vamos observar os arredores, a ausência dos polinizadores, o que anda acontecendo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!